Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Aí a gente tem a substituta mais do que especial. Mais uma vez o Severino está aqui. Uma substituta mais do que especial. Eu queria dar os telefones para hoje vocês mandarem as perguntas para Yasmin. Ai, que ótimo. A Yasmin está super preparada hoje. Doida para responder. Telefone fixo aqui da rádio 3386-1400. 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633. 98486-7633. Você pode entrar no YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro, que a gente está lá no YouTube, ou você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, e a gente está lá também. Eu estou com ele aberto aqui, a gente vai poder ver as mensagens, responder as perguntas, vai ser ótimo, tá bom? O tema de hoje é um tema muito interessante, a gente veio até conversando sobre isso, porque o tema fala sobre fé, o tema fala sobre aonde a nossa fé vai nos levar. Aonde a nossa fé vai nos levar? Muitas vezes a gente se pergunta assim, puxa vida, será que tudo que eu faço, será que a minha religião, seja ela qual for, ou às vezes só a minha fé individual, será que isso é suficiente para que eu esteja cumprindo a minha missão na Terra? Será que tudo que está acontecendo no mundo e eu participando direto ou indiretamente dos acontecimentos, porque eu estou vivo, né? Eu estou respirando, eu estou fazendo parte desse processo, será que a minha fé pode mudar alguma coisa no mundo? Será que eu posso ser instrumento de mudança com a minha fé? Será que aquela oração que eu faço na minha casa, aquela simples oração do meu culto no lar, pode movimentar a energia em torno da minha casa, em torno do meu prédio, em torno da minha vizinhança? Qual é o poder que eu tenho fazendo isso? E qual é o benefício? E qual é a finalidade de tudo isso? Então, falar sobre a fé e sobre o que a fé representa na nossa vida como instrumento de mudança, como instrumento de aquisição de melhorias, né, para a nossa alma, para o nosso bem-estar, também melhorias material, porque Jesus diz assim, Deus sabe que você tem necessidade de algumas coisas, né? Então, até mesmo de algumas melhorias físicas. No passado, nós encontrávamos Deus através dos benefícios materiais. E a gente não está tão longe ainda daquele homem velho. A gente ainda tem muito dessa necessidade, tanto que os milagres ainda acontecem. Quantas pessoas só vão para uma igreja ou para um centro espírita porque são curadas? Né? Porque viram a sua vida melhorar, porque estavam numa dor profunda, foram lá buscar o lenitivo das suas dores e resolveu. A gente sabe que a gente não precisa da cura. Ninguém aqui precisa da cura. A gente sabe que a morte não existe. Então, passar pela dor, passar pela prova, é chegar no plano espiritual refeito, bem-aventurados os aflitos. Mas a gente vai atrás da cura. Então, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa misericórdia divina e o quanto a gente consegue alcançar essa misericórdia? Não estou nem deixando a Yasmin falar hoje, ela está só me olhando ali. Gente, será que eu vou ter algum momento? Vai sim, mas assim que a gente fizer o Palavras do Mestre. Hoje o mestre é Pedro, né? Vamos lá ver o que o Pedro tem para nos dizer. Palavras do Mestre. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para todos vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo.
Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que, comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amaram, e apesar de não o verem, agora creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e a ensinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado aos céus, coisas que até os anjos anseiam por observar. E aí, Yasmin? Agora? Sim. Então, aí ele vai falar sobre uma questão que é muito curiosa, porque ele está falando com as pessoas que são cristãs, né, que se converteram, mas que não conheceram Jesus. Então, assim, hoje em dia, a gente nasceu já num mundo onde o cristianismo, né, foi consolidado. A gente cria desde pequenininho os nossos filhos conhecendo Jesus, ouvindo a história, acreditando. A gente já teve aí várias encarnações enquanto cristãos ainda, né, porque o cristianismo já tem muito tempo. E aí a gente já nasce e essa ideia já é bem aceita, e aí as pessoas conseguem, obviamente, acreditar e seguir os passos e estudar o cristianismo com uma facilidade. Agora, num momento onde você tinha uma sociedade extremamente, assim, mais no mundo primitivo, né? Uma sociedade muito ainda rudimentar. E você tem espíritos extremamente primitivos. Não conhecendo Jesus, não acompanhando a força, o magnetismo dele, as passagens, o ensinamento de verdade, ouvindo isso de uma pessoa aleatória, né? Porque nenhum profeta, nenhum discípulo de Jesus não era ninguém importante, não era rei, não era doutor da lei, a maioria era pescador, eram pessoas humildes. Então, você ouvia isso tudo de uma pessoa extremamente humilde, num grupo de pessoas dessa forma, e mesmo assim você acreditar, você entregar a sua vida, você virar um cristão apostólico, depois você ser perseguido, é um nível de fé muito grande, né? É uma importância muito grande, porque naquele momento, hoje em dia, se a gente começasse a ouvir um grupo de pessoas pregando uma coisa assim de meu reino não é desse mundo, porque Jesus vem e ele quebra alguns preceitos muito importantes do judaísmo. Ele não está oferecendo nada material pra gente, ele não está oferecendo mais Israel, né? Igual todos os profetas estavam oferecendo. Ele vem dizer pra gente que o reino dele não é desse mundo, que ele tá aqui pra quem tá sofrendo, que na verdade você tem que perder, né, na vida pra ganhar no céu. Então, assim, tudo que ele tá falando é o que a gente não tá a fim de ouvir, né? E aí você escutar um monte de coisa que você não quer ouvir, de um monte de gente completamente renegado, e mesmo assim você entender a importância daquilo ali, se tornar um cristão e defender e entender a beleza, né, da doutrina, é uma coisa muito complicada. Eu imagino que as pessoas tenham muitas dificuldades de se manter na fé, né? E aí ele vem falar sobre isso, sobre a beleza dessas pessoas que não viram ele, porque a partir do momento que você vê Jesus, em várias passagens de Jesus, você vê gente que não acreditava, gente que tinha uma boa condição de vida, né, e que provavelmente não seguiria, mas na hora que vê Jesus, entende aquele magnetismo, aquela força, e aí cai de joelho e se converte, ok. Agora, você que não passou por isso, você que não passou, né,
não acompanhou ele, não viu de perto tudo isso, não viu o milagre, não vivenciou. E mesmo assim, nesse início, né, acredita e tem essa fé e vai trabalhar no cristianismo, realmente é incrível. E aí ele começa a falar sobre isso. Porque é nesse momento, a partir de Jesus, que a gente rompe, a gente tem rompimentos, né, em termos históricos, enquanto sociedade. Primeiro a gente tem o rompimento, porque quando a gente começa ali no mundo primitivo, idade da pedra lascada, idade da pedra polida, sai do matriarcado, entra no patriarcado, a gente entra na época das lutas, e desde que a gente entra na época das lutas, a gente começa a usar a religião como um mecanismo de troca. A gente quer convencer as pessoas a trabalharem pra gente, a gente não quer trabalhar, né? É um mundo muito primitivo, então a gente começa a usar Deus, usar as divindades, usar a espiritualidade como uma ameaça de, se você não fizer, você não vai ter boa colheita, sua mulher vai morrer no parto, coisas ruins vão acontecer. E aí você, pelo medo, né, pela repressão, você começa a seguir as leis. As leis civis, né, e a religiosa, elas são conjuntas. É assim que a gente consegue manipular a humanidade. E a partir de Jesus, a gente tem esse primeiro rompimento, porque ele não promete nada material. Em Moisés você também já tem, porque ele quebra um pouco o descontrole da mediunidade. E quando ele coloca o monoteísmo, e ele coloca que você não pode adorar a deuses, ele dá uma rompida com essa mediunidade e a lei civil, né? Porque enquanto os espíritos, os deuses antigos, os politeístas, nada mais eram do que espíritos que ficavam ali recebendo oferenda, recebendo as coisas, absorvendo aquele fluido animalizado, né? E em troca iam lá e faziam os favores. Então, esse intercâmbio entre espíritos de baixa evolução, né, e os humanos, e os encarnados, era muito ruim para a evolução da sociedade, né, porque a nossa fé, a nossa religiosidade não tem que ser baseada nisso, não tem que ser baseado no material, nem para quem está encarnado, nem para quem está desencarnado, nem o encarnado tem que viver focado no material, e nem o desencarnado, que podia estar evoluindo, entendendo os erros, crescendo, também não tem que ficar ali baseado no fluido, né? Então Moisés tem essa quebra e Jesus rompe de vez, porque ele vem para falar que o reino não é desse mundo. E nessa passagem, ele não só exalta esses primeiros cristãos, que são realmente pessoas incríveis, como ele também fala, relembram que vocês não estão ganhando nada aqui, tá? Se vocês entraram aqui achando, né, que vai ser um ganho material, vocês estão enganados, porque tudo que ele está prometendo é realmente a salvação, é realmente, né, o plano espiritual. E é isso, pode completar. Você tá muito animada, tá nervosa, não tá nem sentada direito, gente. Não tô nem sentada direito? Não, vamos lá. Eu peguei 4 coisas importantes dessa passagem. Eu normalmente não me animo muito quando o mestre não é Jesus, não. Eu sou uma pessoa muito carola quando se trata de Jesus. Mas essa passagem de Pedro, ela tá muito interessante e tem 4 partes aqui que eu queria conversar com vocês. A primeira é quando ele diz assim: regenerou uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então ele está falando aqui do que a gente acabou de festejar, que foi a Páscoa, né? Que foi a mudança, o dia em que a morte morreu, a mudança do nosso conceito de morte para a vida eterna. Por quê? Porque até então as pessoas até acreditavam no céu, no inferno, só que Jesus volta à vida e prova que a morte não existe. A segunda coisa interessante é que ele diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam se entristecer por todo tipo de provação. Então ele diz assim, olha só, vocês não precisem se preocupar com a tristeza do momento, com a tristeza de hoje, porque o futuro lhes reserva a felicidade. E Jesus prova isso na ressurreição. Eu fico imaginando assim, aquelas pessoas que mataram Jesus, as pessoas que armaram, arquitetaram para matar Jesus, ouvindo que ele estava andando e podendo até ir lá visitar ele, porque Jesus ficou, 40 dias, se eu não me engano, andando e tendo aparições. Ele ficou muito tempo, ele teve muitas aparições. A Bíblia fala de algumas, mas fala que ele ficou durante muitas aparições. Então, a gente imaginar, né, que não tem como, você pode perseguir a pessoa, você pode até matar aquela pessoa,
mas a vida, ela continua. Então você não vai matar a ideia, você não vai matar quem ela é, você não, por mais que você queira matar a sua ideologia, matar o seu modo de vida, você não vai conseguir. E a história mostra isso, tirando Jesus, mas colocando na essência, a história mostra isso com todos os mártires, né? Você mata quem tem uma ideia, você quer destruir uma ideia pela força, mas você nunca vai conseguir destruir uma ideia pela força, porque aquela ideia vai ficar de alguma forma mais forte. Quando o espiritismo estava sendo perseguido, e no Alto de Fé, lá em Barcelona, que mandaram queimar lá os livros dos espíritos, todo mundo correu. Quem não se interessava, quem não queria ler o livro dos espíritos, passaram a fazer o quê? A querer ler o livro dos espíritos. Porque se alguém fala para você não fazer uma coisa, né? O proibido é mais legal. A primeira coisa que você vai fazer é, peraí, por que isso é proibido? Deixa eu tentar entender, né? Então, todas essas punições que a gente sofre, todas essas perturbações, elas servem, na verdade, para gerar a consciência, aumentar o pensamento crítico e para a nossa evolução. Então, em algum momento, a gente vai colher esses frutos, né, que é o que o mestre Pedro fala aqui. E ele diz assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, da salvação das suas almas. O que ele está dizendo aqui? O mesmo que às vezes a gente diz assim, uma pessoa que foi para uma igreja, foi curada de um câncer, foi curada de uma doença, sentiu uma melhora, eu fui porque eu não conseguia dormir, agora eu estou dormindo, seja lá a melhora que for. Essa pessoa é aquele que acreditou porque viu o milagre, viu o benefício. Mas aquela pessoa que está padecendo, que vai lá, que continua, eu vim aqui pelo câncer do meu marido desencarnou. Eu vim aqui, e ela continua. Essa não viu o milagre, mas ela continua, ela acredita. Essa é a verdadeira fé. Por quê? É aquele que, o médium que vê o espírito, que recebe a mensagem, às vezes ele não segue. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela perdeu o marido muito jovem, né? Ela tinha 2 filhos pequenos, e eu fui falar sobre o espiritismo com ela na época, isso já tem muitos anos, e ela falou assim, caramba, eu já o vi 3 vezes aqui em casa. Eu sei que o que você está falando é verdade. Ele sai do meu quarto, vai andando pelo corredor, entra no escritório, senta na mesa dele, como se ele estivesse trabalhando. E eu falei assim, como assim? Mas caramba, a gente precisa socorrer. Ela falou, não quero nem ouvir falar disso. Isso aí é muita responsabilidade, eu não quero nem pensar nisso, eu só preciso trabalhar e criar os meus filhos. Faz alguma coisa só para ele sair daqui. Então, olha a nossa capacidade de ignorar aquilo que a gente viu. Eu sei que é verdade, mas eu não quero. E quantas pessoas estão no centro espírita, acreditam, mas não receberam de verdade, não viram, não receberam, mas pelo entendimento da fé raciocinada, ela pensa, caramba, não pode haver uma justiça divina que condena uma criança, né, como as crianças numa creche agora, né, essa coisa horrorosa que aconteceu, a gente fica pensando assim, caramba, onde estava Deus nesse momento? Porque que os homens não tivessem, que os homens sejam falíveis, que a justiça humana seja falível, isso a gente já sabe, mas e justiça divina? Como, né, 4 crianças inocentes numa creche pode ter um fim trágico daquele? Lei de ação e reação. Continua sendo trágico? Continua sendo trágico. Eu lembro na época, né, que aquele menino foi arrastado, lembra, pelo carro? A gente ficou num estado de comoção, mas tudo isso a gente entende. Por que a gente entende? Porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem e o algoz de hoje vai ser a vítima de amanhã. Essa forma... Ou não, porque a gente pode aprender pelo amor. Sim, mas é que é difícil aprender pelo amor, né? É difícil. Ia ser muito bom que a gente amasse mais do que a gente consegue, mas normalmente é o que acontece. Então, uma senhora falou assim para mim uma vez, eu não gosto do espiritismo não, porque quando meu marido estava com câncer, me falaram que ele estava tendo o que ele merecia. Eu falei, não, ninguém merece sofrer. Ele está tendo o que ele precisa para a sua autoiluminação. Porque se depender de Deus, ele não quer que ninguém sofra. Às vezes o espírito vem, ele não se perdoou,
Porque também tem isso, às vezes você ama muito, mas não se perdoa. Por isso que Joana de Ângeles, em toda aqueles livros todos, acho que são 12 de psicologia transpessoal, ela fala muito do auto-perdão. Você precisa se perdoar. Porque às vezes você está no plano espiritual, você já galgou um certo conhecimento, luz, só que você não consegue perdoar alguma atrocidade que você tenha feito. Vamos pegar o algoz, por exemplo, dessa creche, já que a gente tocou nesses anjinhos. Vamos supor que esse homem, lá no futuro, já tenha entendido, já tenha reconhecido, e ele olha assim, meu Deus, eu matei essas crianças. E ele pode nunca se perdoar. E aí ele socorreu várias pessoas, ele viveu várias encarnações onde ele pode ter resgatado com amor, ter feito milhões de coisas boas, mas ele não consegue se perdoar. E aí ele pede para passar pela prova. Também acontece. Então, Joana diz assim, olha, você precisa se perdoar. Porque Deus, ele te perdoa primeiro. Então, falando da nossa fé... Na realidade, assim, Deus é como se fosse realmente o nosso pai. A gente tem um filho, eu tenho 2 filhas, adolescentes agora, 2 adolescentes. Eu tenho 2 filhas adolescentes. Ela vem e fala pra gente, a gente fala pra ela que ela não pode fazer qualquer coisa, ela não pode ir em certa festa. Por quê? Porque a gente quer que ela sofra indo pra festa? Não, porque ela não tem maturidade, porque não é um ambiente legal pra ela. A gente tem um monte de explicação, nunca é o sofrimento dela. Nunca é o sofrimento, claro. Aí ela vai, foge de casa, vai pra festa. A gente vai lá, pega ela, traz ela pra casa, conversa, não sei o quê, fala que ela não pode, explica mais uma vez porque que ela não pode, que ela ainda não tem idade, ainda não tem maturidade. Aí ela vai e foge de novo. Na 4ª vez, a gente vai lá e fala, não, agora você tá de castigo. Eu não confio em você, você ainda não tem condição. Mas a gente não quer ver ela sofrendo Não, a gente quer que ela não sofra na rua. E que ela não sofra na rua, pelo perigo que pode acontecer. Sim, então... Que alguma coisa pode ser pior, né? A expiação, ela serve pra isso. É exatamente a mesma coisa. Ele não quer que você sofra pela expiação. Ele quer que você aprenda que aquilo ali que você desperdiçou, aquilo ali que você tratou com irresponsabilidade, aquilo ali que você, enfim, não cuidou do próximo, é importante. A partir do momento que você aprende a importância daquilo, seja da família, seja da sua saúde... Mas tem espíritos que aprendem essa importância, que evoluem, mas não se perdoam, entendeu? É isso que eu tô falando. Sobre... sempre. Você não precisa sofrer. Então, quando ele diz assim... vocês estão alcançando a sua fé e a salvação, é essa salvação. A salvação de entender, né? De entender lá no final para que tudo isso serve. O quanto é mais importante de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. É esse entendimento. Então, essa passagem aqui, ela é perfeita. E a última, e não menos importante, que a gente está quase no finalzinho, ele diz assim... Pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam por observar. Gente, quando eu li isso, eu fiquei assim, gente, até hoje a gente está ansiando por coisas novas. A gente fica assim o tempo todo buscando no YouTube, buscando na internet, buscando na ufologia, querendo um novo profeta, Nós estamos ansiando pela mudança do planeta. Não estamos? Todos nós não estamos? É isso aqui. Mas para que a gente veja a mudança do planeta, primeiro a mudança tem que vir da gente. O planeta não vai mudar sem a gente mudar. Então, o planeta ele vai mudar conosco. Quando a gente começar a mudar, quando a gente se transformar num espírito regenerado, o planeta vai ser um planeta de regeneração. Agora, os anjos que já estão regenerados estão ansiando por essa mudança. Todos nós estamos. Eu não posso falar? Agora não. A gente está chegando no comercial. Eu vou dar razão a todas as pessoas que dizem que você corta meu pai. Isso, mas dessa vez eu cortei de verdade. Não sai daí, que a gente já volta e vamos começar com ela, tá bom? Para eu não ser retaliada. Um abraço. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando do objetivo da nossa fé, do objetivo dessa nossa luta pela nossa autoiluminação. Até onde a gente pode chegar, até onde a gente quer chegar, até onde a gente precisa chegar, né? O que está faltando realmente nas nossas vidas. É essa reflexão que a gente está fazendo hoje. Mas eu cortei a Yasmin numa analogia que ela estava fazendo no primeiro bloco. E eu tô só sendo cortada. E eu prometi que eu ia começar com ela. Vai lá, Yasmin. Não, olha só. Você estava falando sobre a gente ansiar por um mundo novo, sobre ansiar por um mundo bom. E a gente precisa entender duas coisas que a gente não entende de forma concreta. A primeira coisa é, o nosso mundo é maravilhoso. Se a gente tira todas as pessoas, ele é incrível. Ele é lindo, a natureza é perfeita, é tudo maravilhoso. O que faz a gente não achar esse mundo bom é a nossa dificuldade muito grande em duas coisas. Primeiro, a nossa dificuldade em convivência. A gente tem uma dificuldade enorme em conviver com as pessoas. A gente não tem paciência, a gente não é agradável, a gente tem um monte de defeitos, que são os defeitos que a gente precisa trabalhar na nossa iluminação. Eu achei que eu era tão legal. Não é. Não? E a gente tem um problema grave. Assim, qualquer coisa, pega a casa do Big Brother, eles não conseguem ficar 3 meses. Pega a sua família. Se você começar a se encontrar com a sua família direto, as pessoas que você mais convive, você vai ver a dificuldade que a gente tem de convivência. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, a gente acha que o mundo perfeito, que o mundo bom, ele tem que vir de fora pra dentro. Ele tem que ser um mundo bom e eu tenho que cair nele e aí vai dar tudo certo. Mas eu tenho que criar e eu tenho que ansiar por isso. Porque se eu não sou uma pessoa mansa, eu cair no mundo manso, por exemplo, eu vou achar super chato. Se eu sou uma pessoa que gosto de violência, que gosto de briga, não é isso que eu quero. Não é um mundo resolvendo, não são as pessoas em volta melhorando e aí simplesmente eu vou cair nele e vai dar tudo certo. Não vai. A gente tem que avaliar também as nossas preferências, o que faz a gente feliz, aonde a gente está vibrando, porque o que traz prazer pra gente é onde a gente está vibrando. E aí, será que isso que me traz prazer, será que isso que mantém a minha vibração é uma coisa evoluída, é uma coisa que me engrandece quanto pessoa, é uma coisa que vai estar aqui no mundo perfeito que eu tô ansiando? Se tiver, maravilhoso. Não, o que me engrandece é estudar, é estar na natureza, é aprender, é me relacionar bem com as pessoas. Então, que ótimo, realmente você já está preparada para esse mundo que você está aí ansiando. Agora, se o que te engrandece é a novela, é o Big Brother, é ver pessoas brigando, é assistir, sei lá, reality show. Eu adoro reality show da Netflix, não vai ter no meu mundo. Não vai ter essas coisas. Então, assim, talvez a gente não esteja vibrando e aí a gente tá ansiando por uma coisa. Na verdade, a gente não tá ansiando por esse mundo que tá sendo prometido. A gente tá ansiando pra alguém vir e resolver os nossos problemas, que a gente mesmo tá criando, né? Isso não vai rolar, né? Não vai acontecer. Eu queria mandar um beijo para Marilene Melcide. Boa tarde, meninas, ouvindo e compartilhando. Quem ainda não entrou lá, não deu like, não curtiu, não compartilhou, por favor, façam isso. Ativa o sininho da rádio, porque vocês acionando o sininho, tudo que entrar de novo, de novidades, vocês vão receber, tá certo? Não deixa de fazer isso. Maria Silva, boa tarde. Abençoada, minhas lindas, coloque o nome da irradiação, já coloquei. Um beijo para Laíde Filgueiras, Ana Paula Oliveira. Eu queria mandar um beijo para minha mãezinha que está se recuperando da cirurgia, muito bem, graças a Deus. Rosimar de Anchieta, oi, boa tarde a todos. Sônia Regina do Rio Comprido, casal 20. Hoje não veio o casal, Sônia, hoje veio eu e a filhota. É, e o Severino. Que Jesus te abençoe, Sônia. Janira Carneiro de Madureira, boa tarde, amores, beijo e abraço, muito carinho para vocês. Eduardo Franca de São Paulo, oi, pessoal do Quintas do Evangelho, aqui é Eduardo de Franca, São Paulo. A fé é o que me faz trabalhar pela transformação moral. Sendo melhor, vou contribuir para o mundo melhor. Exatamente isso. Fazendo com que o que precisa ser feito, renunciando muitas vezes ao que realmente não importa. Amadurecer é bom, vivenciar o Evangelho com atitude simples do cotidiano. O amor vencerá sempre. Ai, lindo isso. Gente, vamos gravar essa frase do Eduardo, porque o que a gente está esquecendo é que o amor vai vencer.
Então, eu costumo dizer assim, a vida é igual aquele filme, aquela série, que o mocinho, né, se ferra, sofre, cai, mas no final vai dar tudo certo. Porque isso aqui não é dança contemporânea. A dança contemporânea, eu não sei, vocês já viram algum show de dança contemporânea? Acaba sempre um casal brigando, um pro lado, outro pro outro. É muito moderno para mim, né? Mas a vida não é. A vida é Disney, é padrão Disney, é princesa e vai dar tudo certo. No final, nós vamos ser salvos. O amor vencerá sempre, como é dito naquela canção. Mesmo que uns não queiram, esses são os que mais precisam de nós, já que conseguimos compreender um pouquinho. Um forte abraço. Ai, que lindo. Vamos compartilhar o amor. Adorei, Eduardo. Adorei sua mensagem, achei maravilhoso. Muito obrigado. Eu acho que a próxima vez que alguém faltar, você tem que chamar o Eduardo. É muito bom ele, mas ele está vindo de São Paulo. Mário Sérgio de Olaria, programa Quintas do Evangelho, show de bola. Quando a Yasmin vem, fica melhor. Andresa Farnese, de Jacarepaguá. Boa tarde, sou umbandista e amo o programa Quintas do Evangelho no MAP. Dá um aconchego no coração. Abraços fraternos à família. Ai, que lindo, que lindo. Que bom, obrigado pelo carinho, né, aos nossos irmãos umbandistas. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele é ecumênico, né? Porque como Jesus é o governador do planeta Terra, mesmo se você não tiver religião, ele continua te governando. Então, o Evangelho, falar de Jesus, né, é uma coisa realmente que todos nós devíamos fazer o tempo todo. Obrigada, Andresa, pelo carinho. Marcelo David, ele mandou pra gente: boa tarde, que show, maravilhoso estúdio. Aí ele lembrou que o João Hélio relatou que desencarnou antes da primeira queda do automóvel e foi auxiliado pelos benfeitores espirituais, graças a Deus. Sim, as crianças, é até bom ele ter falado isso, porque para a gente poder lembrar, as crianças, né, as pessoas que são tiradas antes e acabam não passando por aquilo. O sofrimento é nosso, de ver, né? A gente fica imaginando, porque como a gente está sempre no plano material, qual é o nosso problema? O nosso problema, que não é o nosso problema, né? A nossa realidade é o plano material. Então a gente fica assim, poxa, aquela criança podia se formar, né? Olha até onde ela ia, olha quanta vida tinha pela frente, porque a gente acha que a vida é essa. Quando a gente percebe, quando a gente entende o plano espiritual e a gente, nossa, essa criança tem uma vida muito melhor do outro lado. Essa criança pode ser um mentor de alguém que veio para ficar aqui naquele tempinho porque precisava, tinha um resgate dos pais, às vezes, né? Não era da criança. Sim. Cada caso é um caso, mas a verdade não existe sofrimento para criança, né? Principalmente no umbral. Então, essas crianças, elas são socorridas e retiradas muito antes. Mas a gente ainda se solidariza, óbvio, porque senão o que nós seríamos, né? Então, é esse sentimento, né, desse acolhimento e de imaginar que essas crianças realmente são anjos, que essas crianças estão num lugar melhor, que foram acolhidas, né, e que tem um trabalho, uma proposta no plano espiritual muito maior do que o que elas podiam fazer aquilo, porque, olha, a gente só volta para o plano espiritual, né, quando somos homens de bens, é óbvio, quando o trabalho lá é maior do que aqui. Então, quando a gente fica aqui, a pessoa fala assim, eu não sei, eu já estou tão cansada, eu estou com 88 anos, eu acho que eu tinha que morrer. Eu falei assim, olha, eu estou achando que você tem mais coisa para fazer, porque se você tivesse que morrer, já tinha morrido. Então, se você bota o dedinho aqui, está pulsando a carótida ainda, né? Você está escutando tum, 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 é porque tem trabalho. Se você não está fazendo o trabalho, é outra questão, mas tem trabalho. E tem trabalho de evolução, de ajuste, de socorro. Então, eu digo, quando o trabalho no outro lado for mais importante do que o trabalho que eu estou fazendo aqui, eu vou ser levado de volta. Ou quando eu estou me comprometendo demais. Às vezes a espiritualidade faz isso, né? Por excesso de misericórdia, leva a Íris antes que ela faça mais besteira. Então, por enquanto, eles estão deixando. Enquanto deixa, é mais ou menos isso. Então, é muito importante a gente lembrar, né, que a morte não é um castigo, nunca foi. Mas a gente que está aqui vivendo o material, eu quero todo mundo aqui, né, com 170, 80, 200 anos, né? Eu quero. Camilo do Engenho Novo, muito legal hoje com a filha, parabéns. Eu gostaria de dizer que está rolando um papo de internet de Saint Germain será o novo governador da Terra. Não, olha só, Saint Germain é o governador de outro planeta. Tá bom? E Jesus não vai ser destituído do cargo, vamos deixar isso bem claro, tá bom? É um espírito evoluído, é o governador de outro planeta. O que eu acho que pode acontecer, mas isso é uma opinião minha, eu quero deixar bem claro que é minha, que ninguém me falou, que não é da rádio, não é dos livros. Eu acho que às vezes a pessoa vem de outros planetas, encarnam aqui, traz esse amor, né, por esse espírito, por algum motivo, porque foi socorrido por ele em algum momento, e aí acha que, né,
que as coisas mudaram. Assim como eu acho que os nossos irmãos judeus não reconheceram Jesus porque ele não era o Cristo deles. Então você pensa assim, eles ficavam esperando o Messias, mas eles provavelmente tinham um Messias lá de Capela, da constelação de Capela, de onde eles vieram. E não era Jesus, porque Jesus era o Messias da Terra. Então eles não reconheciam aquele espírito, porque quando você reconhece, olha gente, por muito menos, eu não estou falando de Jesus. Eu vi uma reportagem com um repórter que escreveu lá uma matéria sobre o Chico, ele falou, eu era ateu. Até eu encontrar o Chico. Ele não me falou nada. Eu cheguei perto dele, eu comecei a chorar, senti uma energia, meu cabelo arrepiou. E eu falei assim, como eu vou ignorar isso? Então, assim, e era o Chico, não era Jesus. Então, às vezes, né, a gente está tão preso, né, a um socorro, a uma entidade, né, que a gente não consegue perceber. Mas pode ficar tranquilo que não vai mudar, Jesus não será destituído. Muito pelo contrário. Existem muitas pessoas querendo apagar Jesus da terra, mas é o mal que está querendo fazer isso. A gente tem que estar firme ali no Evangelho, lembrando a todo mundo que ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não faria nenhum sentido nessas alturas do campeonato, quase chegando na regeneração, né, a gente negar isso. Lígia de Campo Grande. Oi, meninas, boa tarde. Sentindo saudade do Hernani. Ah, você tá sentindo? Eu não tô, não. Mentira. Até liguei. Eu tô sentindo saudade, Lígia. Você tá sentindo? Eu tô também. Beijo, Nani. Mas, olha, semana que vem ele vai estar aí. Ele vai. Vocês estão mandando... E ela também, que ela tá tentando muito fugir. bem. Estou adorando o programa e tinha um tempão que não conseguia chegar em vocês, mas faz muita falta. Ai, que legal. Obrigada por compartilhar esses maravilhosos ensinamentos com a gente. Vocês são ótimos, gente. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire. Luiz da Ilha do Governador. Religiosidade brasileira, isso não é a religião, é peculiar no meu entender. Define bem a natureza do país. Ou seja, em nossa religião, camarada, Deus é quase um membro da família. Ah, é lindo isso. Ah, o Luiz também está inspirado. O Luiz é nosso poeta. Acho que quando o Eduardo não puder, eu vou chamar o Luiz. Sendo como um pai tolerante, muito ocupado, mas a quem sempre recorremos no aperto. Nossa, eu adorei isso. Eu vou encaminhar isso aqui para o meu. Deus me perdoará, é seu ofício. O espírito de barganha nunca está longe. E assim assistimos a promessa para tudo, para ganhar na loteria. O Hernani ele sempre faz também para ganhar na loteria. Gente, eu vou ler Emmanuel porque eu ainda vou chegar lá no YouTube, senão eu pulo Emmanuel. Eu estou começando a achar que o tempo está pouco. Quando eu venho com a Yasmin, que ela fala muito. A culpa é minha. Objetivo da fé. Alcançando o fim da vossa fé é que pela salvação de vossas almas. Pedro, 1ª Epístola, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmo, frequentemente. O trabalho de autoconhecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo interior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação, a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Ai, lindo isso, né? Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação do suor, nem elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano.
de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora que conduz para cima. Então, Emmanuel está dizendo assim, olha, você não vai alcançar a luz se você não expulsar as sombras. E quando ele fala sombra, ele está falando inclusive das nossas sombras, né? Sim. Das nossas sombras, dos nossos defeitos, daquilo que a gente está ali amarradinho, abraçadinho, curtindo. Né? Porque o do outro a gente já sabe que a gente não gosta, mas os nossos, a gente está ali curtindo. Eu queria mandar um beijo para Kátia Pereira, botou aqui filhona linda, viu? Você. Diva Monteiro, boa tarde, queridos, paz e bem em seus corações. Márcio Andrade também está sempre com a gente, boa tarde, aqui na escuta, um abraço. Mara Lourenço, Deus, lindas, obrigada, Deus abençoe vocês. Márcia Heroles, de Caraguatatuba, paz e bem, está sempre com a gente também. Leide Gomes mandou um boa tarde. Regina Oliveira, queridos irmãos, boa tarde a todos. Marlene está com saudade do Hernani. Está com saudade do Hernani? Eu também, Todos Marlene. nós, Marlene. Ele saiu tão cedo para pegar. Centro Espírita de Natal, procura o Hernani aí, chama ele para uma palestra. Ele vai ficar aí até sábado. Pega ele no laço, porque hoje ele já não veio. Hamilton Veloso, boa tarde. Vamos agradecer o nosso amado mestre pelos nossos dons que fomos agraciados, em especial o dom de sentir que temos esse momento juntos, nesse maravilhoso dia de hoje. Obrigado, Jesus. Ai, Hamilton, olha, hoje tá demais, né? Vocês estão muito maravilhosos. Muito melhores que eu. Eu vou sair daqui melhor do que a gente, né? Vou sair daqui, eu vim da palestra, quem recebeu fui eu. Tá ótimo, tô adorando. Valéria Quirino, boa tarde a todos. Márcio Andrade já estava no rádio, achou que o Hernani estava aqui. Kátia Pereira, obrigada, Yasmin, pelas reflexões interessantes. José Manuel dos Santos, bom dia, Iris e Yasmin, família da Rádio Rio de Janeiro. Likes e compartilhamento, ok. Tema do programa show. Fé é a certeza que aquilo que sabemos e acreditamos através do autoconhecimento se concretizará. É isso. Fé vem de fidelidade, é ser fiel a Deus, né? É ser fiel, porque quem é fiel não deixa de ser fiel. Quem acredita, um dia pode não acreditar. Quantas coisas você acreditou e depois você descobriu que não era verdade ou deixou simplesmente de acreditar? Então, ter fé é muito mais forte do que simplesmente acreditar. Terezinha Costa, por favor, mande uma mensagem para minha mãe, Célia, 89 anos, está ligada no programa, sua fé é contagiante, só gratidão. Então, Célia, mãe da Terezinha, eu estou te mandando um beijo enorme, um carinho, um cheiro, que Jesus te abençoe, te proteja, que idade linda, é o que eu falei aqui, né? 89 anos com missão. E com muita missão, se Deus quiser, rumo aos 120, 130, porque a gente está só aumentando esse prazo. Olha, se vocês pegarem na Bíblia, falava assim, e Abraão viveu até 200, não era tudo assim? Eu acho que o pessoal trazia isso, né, de capela, porque quando capela virou regeneração, a expectativa de vida já devia de estar lá em 300, 500 anos. É isso que vai acontecer aqui. Dá muito trabalho para você renascer, evoluir, esquecer, começar de novo. Então, quando a gente começa a ficar mais evoluído, a gente não precisa ter que estar recomeçando o tempo todo. Então, a gente vai... o fantasma da morte, ele vai desaparecer de duas formas. Primeiro, porque a longevidade vai ser maior. E segundo, porque a gente vai estar com as televisões do plano espiritual, se comunicando com os entes queridos e se comunicando com o plano espiritual o tempo todo. Então... eu acho que é isso que os anjos estão ansiando e a gente também, né? Um beijo grande, dona Célia. Sérgio Mártir, boa tarde a todos. Paulo André, likeado e compartilhado. Eu adoro isso. Da outra vez eu achei que era o sobrenome dele, né? Obrigado, Paulo. Todo mundo likeando aí, porque eu gostei desse verbo. Vera Lúcia Arvelos, boa tarde, meninas, palavras de muito ensinamento, parabéns pelo programa, obrigado, querida. Kathleen Bazoni, boa tarde, graça e luz. Dani Rodrigues mandou um boa tarde. Georgina Célia Baltazar, boa tarde. A fé é tudo na nossa vida, sem a fé a gente não vai a lugar nenhum. E eu digo que a gente tem a fé humana e a divina, porque tem gente que tem muita fé em Deus, mas quando chega na fé do outro... a pessoa fala que vai fazer uma coisa e ele diz assim, isso não vai dar certo, não. É o famoso desanimador, né?
Então, você tem que ter fé no outro, fé que o outro vai melhorar, fé que o outro vai mudar, porque é esse pensamento positivo de fé, de ter esperança, de ter força de vontade, de dar energia, que vai fazer esse planeta mudar. Então, a gente tem que trabalhar as duas fés, a humana e a divina. Arione Carvalho, boa tarde. Essa família que eu admiro muito, continuo fazendo os downloads de todos os programas. Ai, obrigado. Gente, vocês são muito demais. Muito perfeitos. Vera Rodrigues, boa tarde. Irmã, jornada evolutiva, muita paz, é isso mesmo. Fazendo comida e vendo vocês. É isso mesmo, não precisa parar o que está fazendo, é só continuar assistindo, né? Denise Carvalho mandou um monte de figurinha linda pra gente. A Lígia de Campo Grande. E não adianta, o bem sempre irá vencer, sim. Estamos todos fadados ao bem. Não importa o tempo que passar. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Que Jesus nos abençoe sempre. Ronaldo Augusto, de São João del Rei, Minas Gerais. Gente, eu adoro Minas Gerais. Eu amo São João del Rei. Tem um lugar aí do lado, Carrancas, que eu ia muito com o Hernani. Eu tô até com saudade. Acho que eu vou chamar o Hernani pra gente passar um final de semana aí. Eu queria muito aproveitar esse finalzinho. Quer fazer alguma consideração, Minzia? Não, pode. Eu queria muito aproveitar esse finalzinho para retomar um pouco a questão da fé humana e a fé divina, porque às vezes a gente não faz isso de propósito. Às vezes a gente chega, a gente tem tanto medo que aquela pessoa que a gente ama erre. Às vezes é um filho, às vezes, né, é um querido, e aí a gente fica, não faz isso assim, não faz dessa forma, não faz daquela forma. Ou a pessoa vai falando toda aquela empolgação, você acha, não, é muito, você pensa no peso daquilo, e você... Só que a gente precisa sempre pensar uma coisa, o que vai acontecer se aquilo não der certo? Então, o que você tem que passar para a pessoa é o seguinte: se ela está com um pensamento que você acha, eu acho que isso não vai dar certo, mas não vai dar certo, e o que vai acontecer? Passa para ela assim, olha, pensa num plano B, só para garantir. O que a gente precisa fazer? Se é uma empreitada, por exemplo, onde você vai investir um dinheiro, então vamos pensar em alguma coisa que você vai economizar aqui para se aquilo não der certo. Se é qualquer empreendimento na vida, é um empreendimento de risco. Né? A gente sair de casa é um risco. Então, a gente precisa se resguardar e apoiar o outro. Porque, às vezes, esse excesso de zelo que a gente tem impede o outro de voar. E como impede a gente de voar? Né? Impede a gente de crescer. Então, vamos ter fé. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer isso. Mas você não consegue terminar nada, você já abalou a estrutura dele. Então você fala assim, não, faz sim, você vai conseguir. Aí se a pessoa se jogar para baixo, dizer, mas poxa, eu já tentei tantas vezes, mas aquelas eram as vezes erradas, essa vai ser a vez certa. Ou não também, porque tem gente que se você vira e fala, não, mas você não consegue nada, a pessoa fala, eu vou conseguir só pra mostrar. Mas não é a maioria, tá? Não é a maioria. Aí você vai ter que pensar com quem... Você pensa com quem você tá falando. Com quem você tá lidando, né? Essa foi ótima. Então, esse nosso caminho evolutivo, né? Esse caminho, aonde ele vai dar? As pessoas ficam se perguntando assim, poxa, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Parece que eu vou à igreja e nada melhora. Não melhora o quê? Você não sabe como era para estar? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Contabilidade também é cultura. Vocês acham que não, mas é. Eu tenho um amigo que diz assim, não, contabilidade não fala, que eu não gosto de ouvir. Mas tem uma legislação nova aí que fala sobre as perdas da pandemia e que dava um benefício fiscal. E aí um advogado chegou para mim e eu falei assim, mas precisa ter perdido dinheiro na pandemia para ter direito ao benefício? Ele falou, não, porque ninguém nunca vai saber qual seria, até onde ele poderia ter chegado se não houvesse pandemia. Então, ele não perdeu, mas ele podia ter ganho mais. Isso é a cabeça de advogado tributarista, né? Então, eu vou dizer para você está dizendo que a coisa está ruim, você não sabe como poderia estar pior. Então, pode ser que ela esteja muito melhor, pode ser não, com certeza está, do que você imagina que ela estaria se você não tivesse a fé, a oração. Então, nunca duvide da proteção. Se você achar assim, nossa, tá tudo dando errado, e eu tô sempre em oração, eu tô sempre na igreja, dobra a oração. E dobra... Naquele centro espírita, se eu não me engano, foi na Seara. Eu fui numa palestra e aí ele estava falando sobre isso, que as pessoas estavam achando que não estavam melhorando, eles tinham uma reunião de cura séria sexta-feira, e aí muita gente estava reclamando que não estava melhorando. E eles receberam uma psicografia da espiritualidade falando a quantidade de doença que eles evitavam.
que você tinha, Sim. ia acontecer, e aí eles já faziam a prevenção, né? E você não E a apresentava. pessoa achando que não estava E a melhorando. pessoa achava que não estava melhorando. É isso. Você entra numa igreja, você entra no centro espírita, já tem aquele espírito ali da porta com aquele raio-x já para te socorrer, para olhar, para ver o que você precisa, o que você não precisa, como é que ele vai te ajudar. Então, a fé é o melhor remédio, o melhor caminho. Olha, gente, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua prova, mas eu sei que você tem um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, fortaleça a sua fé, que ele vai de encontro a você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.